Talvez alguns perguntem por que isso não é mais tão claramente ensinado. O movimento pentecostal retomou isso. E meus amados irmãos, também antes do movimento pentecostal, o movimento de santidade, Aliança Cristã e Missionária, Andrew Miller lá na África, e outros, J. Gordon, pessoas que não estavam às vezes nem necessariamente ligadas ao movimento pentecostal, mas compreenderam esta verdade. E parece que hoje se ouve tão pouco, parece que nós regredimos no tempo e perdemos as lições que estes homens nos trouxeram. O que aconteceu foi o seguinte: no início da igreja, a igreja cria poderosamente em cura divina. Nós estamos vendo aqui o relato dos milagres ao longo de toda a Bíblia, nos evangelhos, no livro de Atos, a normalidade aqui em Tiago. Nós temos Irineu, um pai da igreja, mencionando que nas congregações havia cura divina. Nós temos Tertuliano, que nasceu 50 anos depois da morte do apóstolo João, que abraçou o movimento montanista, um movimento de renovação espiritual, um movimento pentecostal de seu tempo, e convalidou a atualidade da obra de Deus para curar, e os dons espirituais vigentes, e o Deus que intervém e opera. Mas naquela época o Império Romano desencadeou uma grande perseguição contra a igreja. A igreja, numa geração depois dos apóstolos, já não tinha mais o mesmo fervor de antes, e muitos, sob a perseguição, traíram a causa de Cristo, foram chamados de traditores, de onde vêm traidores. Eles não apenas delatavam os irmãos, mas entregavam manuscritos que tinham cópias de epístolas dos evangelhos para os inimigos destruírem. E havia os confessores. Os confessores eram aqueles ousados que pregavam e eram martirizados. Entre os traditores e os confessores tinha a grande massa dos cristãos, que não negava a Cristo, mas tinha medo de se expor, que sob perseguição no lugar procuravam estratégia para irem para outro lugar. E essas pessoas do meio tinham uma profunda admiração pelos confessores, que eram aqueles corajosos, que se expunham, que se tornavam mártires. Eles tinham uma admiração tão grande por eles, que começavam a ensinar para os seus filhos sobre a vida desses mártires, homenageá-los. Foi disso daí que, por uma deturpação, veio o culto aos santos. Começou com essa admiração pelos mártires, e depois, num processo de apostasia, transmutou-se no culto católico aos santos. E aqueles homens eram o exemplo de fidelidade, porque eles expunham as suas vidas pelo evangelho, porque não temiam a morte, porque morriam sendo dilacerados por animais, sendo fixados em cruzes, sendo queimados vivos, glorificando a Deus. Quando chegamos no século IV, Constantino, o imperador romano, ele se diz cristão por razões políticas e estratégicas. Ele via o declínio do paganismo, a expansão do cristianismo, via que o paganismo em cada região tinha peculiaridade, o cristianismo era a única religião que estava universalizando-se. Ele queria uma religião para todo o Império Romano, e o cristianismo oferecia condições para ser essa religião. Estrategicamente ele aderiu ao cristianismo, ele aboliu a perseguição contra os cristãos. Ele usou dos cofres do império para restaurar igrejas que haviam sido destruídas. Ele favoreceu a certos líderes do cristianismo.
Algumas coisas boas ele fez, acabou com a luta de gladiadores. Não posso dizer que não tenha melhorado algumas coisas, melhorou sim. Mas nesse momento, aquelas pessoas que tinham aquela admiração pelos mártires, como ficariam? Agora não havia mais perseguição. Agora ser cristão dava status e privilégio. Os pagãos é que começaram progressivamente a ser excluídos dos cargos públicos. Então surgiu o movimento dos chamados pais do deserto. Essas pessoas, elas queriam ser como aqueles mártires que eram tão homenageados, aqueles que não tinham encanto com este mundo, que professavam a sua fé diante das autoridades perseguidoras, que eram mortos. E como não havia mais perseguição e eles queriam ter aquela espiritualidade que o momento não propiciava a expressão, então eles passaram a se auto-perseguir. Veio o movimento ascético, monástico. Pessoas queriam viver uma vida difícil forçosamente. Não era outro que as perseguia, eram elas mesmas. Então elas se recolhiam ao deserto, viviam maltrapilhas, andavam descalças, até os pés sangrarem. Não tinham higiene corporal, pareciam mais como hippies. Quando se apresentavam, era com dentes estragados, cabelos sujos. Elas achavam que havia alguma virtude naquilo ali. Viviam uma vida de autopenalização, para dizer que elas faziam grandes sacrifícios por Cristo, como os mártires. Elas queriam ser agora um novo padrão de espiritualidade, de homenagem. Era preciso novos mártires para alimentar o sentimento de inspiração e devoção. Não estavam existindo devido às condições de ausência de perseguição. Então eles se tornavam estes que se desgastavam, que flagelavam o corpo, a vida física, para mostrar não apego a deleite terreno, a prazeres desta vida. E obviamente essas pessoas ficavam doentes, elas ficavam enfermas, mas elas viam a enfermidade como uma coisa boa, como prova de espiritualidade. Alguém dizia: esta pessoa fez tanta penitência, esta pessoa submeteu-se a tantas privações, como ela está doente. Veja o sacrifício que ela está fazendo. Como os mártires que eram homenageados por serem dilacerados por feras, elas queriam ser homenageadas pelo alto flagelo pelo qual estavam agora debilitadas e enfermas. Concorrentemente com isso vinha a filosofia grega, que foi infiltrando-se no cristianismo daquela época. E a filosofia grega fazia uma dicotomia entre corpo e espírito. Era a visão que inspirara os hereges gnósticos, a ideia de que o corpo era uma coisa má e perversa, que nós tínhamos que flagelar o corpo, que a vida espiritual era uma vida antipática à corporeidade. Apesar de a Bíblia dizer que o corpo é o templo do Espírito Santo, apesar de a Bíblia falar da ressurreição da carne, apesar de a Bíblia dizer que o corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo, apesar de a Bíblia dizer que quem destruiu o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá, mas eles começaram a ver o corpo como algo a ser reprimido, para mostrar uma sobrenatural espiritualidade. E a partir dessas posições, irmãos, começou a ideia de conformação com a doença. A doença é da vontade de Deus. A doença é para nos santificar, é para que sejamos santos com ela. E havia então um conformismo com a doença. Tanto que eles passaram a interpretar a passagem de Tiago erradamente. Tiago diz: está alguém doente, chame os presbíteros, orem sobre ele, para que ele seja curado. Eles passaram a interpretar isso aqui como o sacramento da extrema unção. Não é chamar para a pessoa ter o conforto ali na hora da doença, na passagem para outra vida. Era uma unção para morrer e não para ser curado. E nós devemos, irmãos, não assimilar
este tipo de coisa. Nós temos pessoas hoje que acham que buscar cura é falta de espiritualidade, que o conformismo com a doença é que é espiritualidade. Mas o rei Ezequias, quando soube de sua enfermidade, virou a cara para a parede e orou e clamou e recebeu cura. Naamã quis saber de cura e foi atrás do profeta para receber cura. Estes homens, por isso, não são ilustrados como sendo homens de pouca fé. Pelo contrário, é mencionado que Deus lhes fez isso como uma intervenção maravilhosa de Deus. Há pessoas hoje que são contraditórias. Elas dizem: não vou orar para ser curado, não quero oração, não preciso de oração. Essa doença é para minha santidade. Mas estas pessoas fazem algum tipo de tratamento, tomam algum tipo de remédio. Se você realmente acreditasse que Deus queria que você ficasse assim, você não estaria tomando remédio, nem estaria buscando tratamento. Lá no fundo você sabe que Deus não quer que nós estejamos assim. E portanto você deveria não transformar o seu estado em uma coisa espiritual, mas buscar a Deus e pedir a cura divina.